Essa palestra, ela é um planejamento patrimonial da família. Eu falo aqui de Sinop, Mato Grosso. Quem esteve comigo aqui na pré-palestra já está familiarizado com o nosso tema. E eu agradeço a confiança que vocês estão depositando em mim. Cada um que entra aqui nessa palestra, entra com o meu senso de responsabilidade elevado à milésima potência. Porque cada um que está aqui tira um pouquinho do seu tempo, que hoje é o bem mais precioso da humanidade. E quem por algum motivo não pôde estar lá conosco, não se preocupe, porque hoje aqui eu vou trazer muitas informações, porque cada um que está aqui acredita no que estou dizendo. E você pode ter certeza que eu não entrego e não permito que seja entregue nada menos do que isso. Talvez você se surpreenda com a entrega a mais de informações sobre o inventário e como ele funciona. E vou te mostrar qual o caminho para evitar o inventário. E nesse momento tão difícil pelo qual estamos acabando de atravessar, que é a pandemia, esse é um sistema que veio para ajudar e acolher a família brasileira. Eu tomei o cuidado de trazer as informações de forma bem simples e clara para todos, combinado? Hoje aqui eu tenho uma importante missão, que é mostrar para você o caminho que impede que seu filho, sua esposa ou esposo sejam rebaixados de classe social por conta do inventário. Sim, é isso mesmo. Hoje eu vou te falar o que ninguém te fala. Deixa que eu compartilhar com você uma tela, combinado? Ao invés de receber herança, o seu filho vai ser rebaixado de classe social. Se você não souber do que eu tenho para te mostrar aqui hoje. Você sabia que tudo isso a gente precisa, tá? Precisa ser... A gente precisa saber, a gente precisa conhecer todas essas coisas, tudo como funciona, tá? Porque tem como impedir isso. E você pode começar a trilhar esse caminho que vou te mostrar a partir de hoje. Deixa eu deixar menorzinho aqui, vamos ver se eu consigo. Aqui. Ok. Então tá, tem muita gente que já me segue nas redes sociais e tem visto o meu material. E eu espero que você passe a sugestão de assuntos que vocês querem que eu fale nos próximos vídeos. Aí vocês podem estar assistindo, porque eu estou aqui para te passar informações. E se tiverem dúvidas, clica logo aqui embaixo em mostrar mais. Vai ter aqui um link no meu site e vai ter no final ali, entre em contato, tá? Aí você entra em contato, você faz as perguntas que você tem interesse, combinado? Retomando o assunto aqui, que estávamos falando, na vida existem fluxos que passam que tem começo, meio e fim. É legal, é muito bom quando a gente está comemorando vitórias. É legal quando nasce alguém que a gente passa a amar. Mas é difícil quando a gente perde alguém que a gente ama. Por isso, começo falando para vocês do inventário e o grande mal que ele provoca na família. Enfim, para toda a sociedade brasileira. O inventário é a pior coisa que existe, porque arruina o patrimônio da família brasileira. Ele faz com que os herdeiros fiquem com menos da metade do que os seus pais deixaram. E a minha missão aqui é mostrar a você que tem como impedir isso, através de algo que, infelizmente, nem todos fazem ou levam informações para vocês, conhecimento para as pessoas. É a minha ideia aqui é levar essa informação, que até então só estava disponível para os mais ricos desse país. É uma informação que para aqueles mais afortunados, que eu acho um absurdo. É um absurdo por quê? Porque tudo que está na lei, tudo está na lei, mas não está em qualquer lei. Está numa lei que foi criada para tratar dos interesses daqueles mais ricos do Brasil. E hoje eu quero contar para você como realmente funciona o inventário e trazer o assunto sobre a holding familiar, para que você conheça sobre esse importante sistema. Eu vou falar ainda de crenças que às vezes às vezes não nos deixam realizar coisas importantes.
E uma delas é o ato de procrastinar as coisas. Então, fique aqui comigo até o final e assista o que eu tenho para te mostrar. Compartilhe o link com os seus amigos, as pessoas próximas a você, para assistir também. E quem já estiver com a planilha em mãos, ótimo. Quem não estiver, clica aqui embaixo no link, na pesquisa e baixe a planilha. É gratuita e você vai poder preencher a planilha com o que eu estou falando aqui. Vai fazer suas contas e saber quanto vai custar o seu inventário para os seus filhos. Olha que bacana. Alguém já te entregou uma planilha como essa? A maioria das famílias brasileiras não conhecem o peso de um inventário. Algumas pessoas podem até dizer que ouviu até falar sobre isso, mas ela nunca calculou, nunca fez um cálculo do custo do inventário. Elas nunca tiveram isso em mãos para fazer essa conta. O que o cidadão brasileiro sabe é que, se eu tiver lucro de 100 mil reais ao ano, vou pagar imposto. O meu lerite, o valor X é para pagar imposto. Se a minha empresa comprou produtos de outros estados, vou pagar imposto, que não é barato. Geralmente, uma empresa acaba pagando 50% do seu lucro de imposto no Brasil, certo? Isso você já sabe. Agora, a conta do inventário, essa é completamente desconhecida para a família brasileira. E por que o povo não sabe disso? Porque o inventário é algo muito novo ainda no Brasil. Se você olhar o povo brasileiro na década de 80 e 90, o grande sonho da classe média brasileira, na época, era o chamado da casa própria. Então, é muito difícil a gente se deparar com uma pessoa de 70, de 75 anos de idade que tenha recebido herança. Isso é muito raro. Eu tenho certeza que você que está me assistindo sabe que isso é raro. Você talvez nunca tenha visto uma pessoa de 70 ou 75 anos que receba herança. Então, a coisa mais rara que tem é encontrar uma pessoa idosa que tenha recebido herança. Porque as pessoas nessa faixa etária, elas construíram tudo o que elas têm. Elas não ganharam nada dos pais. Eu tenho um cliente que tem milhões de reais que cada centavo foi construído por ele. Ele não recebeu nada de herança. E essa é a realidade. Essas pessoas é que construíram o seu patrimônio. Quando você olha uma geração mais baixa, assim, de 40, 50 anos, você começa a encontrar pessoas que já estão passando pelo inventário, já passaram por inventário, ou seja, a geração mais nova que está sentindo a dor do inventário e que está percebendo quanto isso custa. Por isso que a busca por uma solução é algo muito novo, porque antes não precisava da solução, porque o problema não existia. Então, vejam, a nossa formação patrimonial, que teve origem em Portugal, a nossa cultura foi toda estabelecida aqui para Portugal, certo? O problema é que nós não importamos deles a lei de Portugal, porque em Portugal não existe imposto sobre herança. Lá você não paga para transferir a herança. Lá a transferência de patrimônio é hereditária, passa para pais para filhos. Aqui no Brasil, para fazer essa transferência, após o falecimento, tem que ser através do inventário, que custa muito caro. E com isso, o inventário está lesando as famílias. E vou falar uma coisa: todo esse alto custo do inventário causa dores terríveis, porque além da dor da perda do ente querido, o inventário traz a irreparável dor patrimonial, que se baseia em alto custo, com impostos federais, estaduais, cartórios, advogados, etc. Eu sei que para você que é pai, você que é mãe, é horrível ouvir isso. Ouvir que o patrimônio que vocês levaram a vida toda para construir, na intenção de deixar para os seus filhos, no dia que vocês vierem a faltar, esse patrimônio vai chegar à mão deles metade, ou menos ainda, nas mãos dos seus filhos. E o restante vai ficar com as pessoas estranhas à sua família. Mas, infelizmente, é o que acontece. E agora eu vou te mostrar como. Mas antes, deixa eu me apresentar a você, que ainda não me conhece. Meu nome é Márcia Piovesan, eu sou advogada e moro na cidade de Sinop, Mato Grosso, onde eu trabalho há anos, ajudando famílias brasileiras a construir o seu planejamento patrimonial da família, que hoje em dia é um serviço que a gente presta online. Ou seja, o cliente não precisa vir ao escritório, porque o serviço é inteiramente prestado online. A gente utiliza o Zoom ou o Teams, Microsoft, desde o primeiro contato com o cliente e as etapas seguintes, que são a contratação, a sessão de habilidade, o croquis,
até a entrega da prestação de serviço, tudo é feito online. Esse é o novo normal criado pelo evento da pandemia que nós já ultrapassamos, graças a Deus, porém as coisas boas ficaram. E continuar trabalhando online me permite atuar na construção de planejamento patrimonial das famílias de outras regiões, como estou vendo aqui, que vocês são, né? E ainda eu integro um time que atua com planejamento patrimonial no Brasil inteiro e até fora do Brasil. E a gente se organiza e trabalha juntos, ajudando famílias dentro e fora do país. Inclusive, neste momento, temos vários profissionais fazendo a mesma apresentação no Brasil inteiro. Nossa ideia hoje é levar a informação sobre como funciona o inventário e como a família pode evitá-lo, e levar esses conhecimentos brilhantes para dentro das casas de todas as famílias brasileiras, e fazer com que a falta de informação e de conhecimento acabe, pelo simples fato de que todos têm direito à informação. É por isso que eu e muitos profissionais do time Holding Brasil estamos realizando esse grandioso evento online hoje. Vamos lá, aproveita essa palestra que foi feita com muito carinho, muito carinho para você. Quem está aqui para fazer uma mudança na sua vida, eu já quero aproveitar e dizer uma coisa a você. O melhor lugar para você assistir esse evento não é no celular, tá? O melhor lugar para você assistir é no computador ou na televisão, porque aí você fica com as mãos livres para anotar algumas coisas e ter a imagem com qualidade, tudo bem? Eu já sei que você vai deixar aqui, ó, seu celular, vamos ver aqui, ó, seu celular no silencioso para não te atrapalhar, certo? Mas eu vou te pedir um favor. Põe ele viradinho para baixo, porque as notificações do WhatsApp vão chegar e toda vez que o celular brilhar, você vai acabar dando uma olhadinha, né? Isso é quase que impossível. Então, deixa o celular virado para baixo e depois você vê tudo, combinado? Segue comigo aqui até o final e atenção ao que eu vou te contar. Eu estava dizendo a você, então, que o patrimônio que você, mãe, e você, pai, pensam que vai deixar todo para o seu filho, só vai chegar às mãos dele metade ou menos que isso. E que o restante vai ficar para as pessoas estranhas da sua família. Você, pai, você, mãe, bem sabe que deixar um legado, uma vida estável para os seus filhos, é ter um gesto de amor. Só que no dia em que vocês faltarem, e me desculpe o que eu vou falar agora, que você, pai, você, mãe, venham a faltar primeiro e não o seu filho. Olha, gente, se alguém aqui já perdeu um filho, não me perdoa. Eu nunca perdi um filho, mas eu perdi uma pessoa que eu amava e espelhei a minha vida toda nela. Doeu muito. Só que a gente espera que seja assim. A gente espera que os mais velhos faleçam primeiro, seguindo o ciclo da vida. Eu não sei se alguém já perdeu um filho ou uma filha, mas o que eu ouço dizer é que é a pior dor do mundo. E eu acredito que seja mesmo. Então, que Deus nos abençoe. Nós que somos pais, que somos mães, que venhamos a faltar antes dos nossos filhos. E no dia em que vocês faltarem, é claro que os filhos sentirão muita falta de vocês, mas eles vão sobreviver à dor do luto. Mas será que eles vão sobreviver aos problemas causados pelo inventário? E por quantas gerações conseguirá sobreviver o patrimônio da família se sempre tiver que passar pelo inventário? Eu não sei se você tem alguma noção sobre o inventário, mas eu já vou te adiantar que o inventário é uma bagunça total. O problema não é só opiniões diversas entre herdeiros. O grande problema está no fato de que o inventário destrói com praticamente a metade do patrimônio da família. Destrói Destrói de que maneira, Márcia? O problema do inventário é quanto ele custa. O inventário é caríssimo e as pessoas não têm ideia do quão grandioso e devastador é esse custo. E agora eu vou te falar o que é um inventário. É aquele procedimento que entrega todos os bens e direitos da pessoa falecida, quer os que se encontrem no nome dele ou não. Pode estar até em nome de terceiros, não tem problema, mas vai haver inventário, as dívidas e impostos também. Vejamos junto aqui para entender agora, no final de contas, como isso funciona. Que rombo é esse que o inventário causa? E quais são os números que a grande maioria das famílias brasileiras desconhece? Quem vocês imaginam que realmente ganha com o inventário? Me responda aqui no chat. Vou passar aqui, ó. Cartório, judiciário, município,
Estado, despachante, advogados. E quando tanta gente assim ganha ao mesmo tempo, vira caixa preta, porque o povo mesmo não fica sabendo quanto custa o inventário, porque a gente demais tirando um pedacinho daquilo. Combinado? Eu vou pegar aqui e vou te mostrar então a caixa preta. Deixa eu tirar aqui esse slide. Vamos ver aqui se eu consigo, claro, né? É complicado. Ó, consegui aqui, ó. Ok? Então, eu falei para vocês que isso aqui, na pré-palestra, até comuniquei com você que tinha uma caixa preta, né? E aí a gente ia abrir junto essa caixa, tá? Vamos ver aqui o que tem aqui dentro. Eu só não sei se eu vou conseguir passar para vocês aqui bem bacana, tá? Para ver aqui o que vocês... Na frente aqui eu vou abrir e aí vocês me falam se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, combinado? Vamos saber aqui então. Vamos ver. Conseguiu ver certinho? Aqui? Tá bom? Ah, aprendi. Aí, ó. Quanto custa exatamente o inventário? O que vocês acham? Vai custar para os seus filhos, seu cônjuge, apenas para passar os bens para o nome deles. Segunda coisa aqui, vamos lá. Quem ganha com o inventário? Tá legal assim? Ah. Quem que vocês acham que ganha com o inventário? Se custa tanto assim, tem gente embolsando boa parte do dinheiro, que era para ficar para os seus herdeiros. Seus filhos, já pensou nisso? E dentro dessa caixa preta está cheio de gente que não quer que você saiba disso, porque está ganhando muito com isso. Vamos lá? Custas judiciais, 2%. Vamos ver aqui. Aqui, visualizando legal. Taxas judiciárias, 1%. Vamos ver. Receita Federal, 15%. Vamos lá. União. Aqui no Mato Grosso ela é progressiva de 2% a 8%. Valor dos registros de matrículas. Despachante. E advogado. Eu também faço parte dessa, né? Mas tem ainda algumas coisas, como o valor de uma escritura pública. Se o imóvel é do falecido, mas ainda estiver registrado em nome de terceiro, tem apenas uma promessa de compra e venda. E se o imóvel passou por vários donos e não tem documento, tem que fazer o inventário só da posse e depois entrar com outro processo de uso capião. Já imaginou quanto você vai gastar? Gastos com município, exemplo. O falecido tinha um terreno e fez uma construção de um prédio e não regularizou. Vendeu o apartamento e faleceu antes da regularização. Os herdeiros vão ter que regularizar o imóvel na prefeitura e pagar imposto de ITCMD até 8% para o Estado. É muito dinheiro. Agora, tem uma coisa aqui dentro que é algo que, de verdade, eu quero sumir com isso na face da terra. Sabe o que é? Esse tipo de argumento aqui, olha, é só vender um imóvel. Oi, como é que é? Nada disso, de jeito nenhum. Você não vai permitir que alguém pegue cada gota do suor que escorreu da sua testa, a vida inteira que foi dedicado a construir o patrimônio para os seus filhos, e alguém vem e fala assim, é só vender um imóvel que você construiu e pagar inventário. O que é isso? Quem fala assim não sabe quantas noites sem dormir, o esforço que todos os dias de vida a gente tem. Quem aqui levanta 4 horas da manhã para organizar a papelada da empresa ou das contas da sua casa, ou então
pega a estrada para chegar mais cedo no trabalho? Levanta a mão aqui no chat. Vamos participar aqui comigo. Vou dizer uma coisa para você. Eu estou aqui para fazer valer a sua vontade quando você não estiver mais aqui, ok? E por fim, o que os milionários fazem para evitar o inventário? Querem me dar uma sugestão? Por que os bilionários não passam por inventário? E os bilionários não têm inventário? Que estranho. Você já viu falar em inventário das pessoas ricas deste país? E é isso que tem dentro da caixa preta do inventário. Se seu filho ou cônjuge precisar passar pelo inventário, ele perderá metade ou mais que a metade de tudo que você construiu. E perdendo tudo isso, certamente seu filho não mais conseguirá morar na mesma casa ou até mesmo no mesmo bairro que vocês sempre moraram, não conseguirá ter acesso ao mesmo colégio ou faculdade, nem conseguirá levar o mesmo padrão de vida que você sempre proporcionou a ele. E isso é dizer que ele será rebaixado de classe social. Então, gente, por isso que eu falo, eu vou continuar levando isso aos 4 cantos do mundo, que inventário é algo que urgentemente precisa ser evitado. E deixa eu te pedir uma coisa, tire alguns minutos do seu tempo e me ajude a passar essas informações a outras pessoas. Encare isso como uma oportunidade de você estar tendo de ser melhor, de espalhar amor, de espalhar o bem e ajudar a muitas famílias que podem estar neste momento precisando dessas informações. Olha para mim e diga, faz sentido você trabalhar um monte, perder finais de semana longe dos seus filhos, visitar seus pais uma vez por ano e olha lá, quantos momentos maravilhosos vocês deixaram passar, porque está em banco de faculdade ou foi para uma outra cidade procurar expandir seu comércio, suas terras, para conquistar sonhos. De verdade, você ama a sua família, você quer o bem para a sua família, e eu tenho certeza que sim. Preste atenção, existe um sistema que é um verdadeiro gesto de amor para com os seus filhos. É um ato de amor porque, na verdade, você não precisa saber disso. Você não precisa evitar o inventário porque o patrimônio já é seu. Então, você não precisa disso. Para nada. Quem precisa disso? São seus filhos. E se você for pensar bem, seus filhos também hoje não precisam. Eles não estão precisando disso hoje. Os seus filhos e o seu cônjuge só vai precisar disso um dia. Agora, que dia é esse? Não há lugar marcado no futuro. A vida acaba a qualquer momento. Sem contar que cada perda de um ente querido, o patrimônio é reduzido cada vez mais e de forma irreparável. E pior é que quando ele vai ver, ele não leva o patrimônio que o pai dele construiu a vida inteira. Por quê? Porque um bocado de gente ganha. E isso eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Gente, eu vou dar um exemplo aqui de uma família que passou pelo meu escritório. Igual a essa família, foram várias outras. Esse é um exemplo aqui. E eu alterei os nomes, ok? Eu vou colocar aqui na tela. Aqui. Vamos lá, então, ver se eu consigo passar para vocês o que eu estou tentando explicar de uma forma com um slide que talvez às vezes fique um pouco mais fácil vocês entenderem, porque quando às vezes fala muito, dá muita confusão, então eu vou alternando com os slides para ficar mais tranquilo, combinado? Esse é Júlio, casado com Rosana, pai de Rafael. O Júlio e Rosana, ao longo da vida inteira, tudo que eles construíram foi um apartamento, até que um dia... Deixa eu ver aqui... Aí, até que um dia eles faleceram, certo? Passaram a não estar mais aqui. Coube a Rafael fazer o inventário desse imóvel. O que o Rafael não sabe é que provavelmente todo mundo aqui não sabe, certo? São lá os números do inventário. Júlia e Rosana, eles compraram um apartamento há 20 anos atrás, certo?
Então, por R$ 250.000. Porém, nós temos aqui, deixa eu ver, aqui, hoje o imóvel está 1.150.000, tá? Então, o que aconteceu aqui? Esse imóvel de R$ 250.000, que foi comprado na época, há 20 anos, ele passou por um valor de 1.150.000, que é o boom imobiliário que a gente fala, que as coisas aumentam, porém a liquidez ela não vem, né? O imposto aqui ele vai ser cobrado por esse valor grande, alto, tá? Mas não existe o dinheiro, foi a parte do mercado que foi valorizando os bens, tá? Então aqui vai cobrar o imposto de 7%, como aqui a nossa alíquota é progressiva, entre 2 a 8, aqui no Mato Grosso, por exemplo, então ele cairia nessa alíquota de 7%, que daria 80.500, certo? Aí a multa. O que aconteceu aqui? O Rafael, quando o Júlio faleceu, o Rafael não fez o inventário da mãe, porque ele não queria tirar a sua mãe da casa que vivia com o seu pai durante 20 anos. Agora vai pagar multa do ITCMD de 20%, que fica no valor de R$ 16.100, certo? Então, é obrigatório fazer o inventário a hora que a pessoa falece, porém, foi opção do Rafael. Aí, tem os honorários aqui, então, né? Os honorários do advogado, que aqui que a gente acompanha a tabela da OB, que é obrigatório, tá? O mínimo é 5% dos honorários do inventário, então ficou 57.500, tá? Depois nós temos o cartório, que você vai fazer um inventário extrajudicial, quando o valor é um imóvel, fica mais ou menos o valor de R$ 5.000, tá? E aí temos os outros vários cartórios que precisam certidões e documentações, que seria na casa dos 3.000, tá? E tem ainda mais o registro de imóveis. A partir do momento que houve inventário, tem a partilha e você vai registrar, então, o imóvel no seu nome, ok? Que ficaria R$ 7.000 aproximadamente. Então, vamos somar, porque as pessoas sabem que tem que pagar inventário, mas elas não sabem quanto isso dá, certo? Vamos lá. 169.100. E tudo isso para quê? Só para passar para o Rafael um bem que, na verdade, já era dele. Que o pai dele passou a vida inteira dizendo: olha, filho, isso aqui é tudo nosso. E um dia será tudo seu. Será que ia ser ele? Será que ia ser dele mesmo? Com o Rafael não foi assim, porque ele não tinha esse dinheiro. Tudo que o Rafael tinha era um imóvel que, com um boom imobiliário, foi para 1.150.000. Essa família não tinha disponível o valor do custo do inventário. Então, vamos lá. Ó, a solução para o Rafael: vender o imóvel, né? Não tem outra solução. Porque se eu não tenho dinheiro e preciso fazer o inventário, como que nós vamos fazer? Aqui. E como que funciona essa venda desse imóvel? Deságio de 20% a menos. Imóvel de 1.150.000 passa então a ser vendido a possibilidade de 920.000. Aqui estava deixando passar o ganho de capital, né? Então, o que acontece? Como ele tem um deságio aqui, ele vendeu o imóvel no boom imobiliário vale 1.150.000, porém, muitas vezes, quando ele está no inventário, você não vai conseguir vender ele a esse preço, certo? Então, o que acontece? Ele precisa arrumar uma solução para vender esse imóvel e ele vai vender, então, esse imóvel mais barato, certo? E aí, com 15% de deságio.
Então, esse investidor comprou mais barato, nós vamos então retomar as nossas contas, combinado aqui? Vamos lá, então, retomando as contas. Aqui. Vocês lembram, então, que nós tínhamos feito essa parte do inventário. E aí foi feito aqui. Foi verificado, então, 20% de deságio deu 100.050, que totaliza, então, o nosso inventário em 269.600. Então, de 169.900, ele foi para 269.600. Certo? Aqui. Só que esses gastos não são subtraídos do valor de 1.150.000, e sim de 920.000, porque foi o valor que foi vendido, né? Correto? Então, moral da história aqui, ó, o saldo, então, ficou 650.400. Agora, veja bem, para tudo. Isso representa uma perda patrimonial de quanto? 499.600. São 44% dessa perda. Praticamente R$500 mil. E aí? Acompanha aqui comigo uma coisa. Rafael mora em um apartamento na Barra da Tijuca de 1.150.000, vendeu por 920.000 e colocou apenas 650.400 no bolso. Rafael vai ter condições de morar no mesmo prédio? Talvez Rafael nem vai conseguir mais morar naquela mesma região. Ele terá que ir para um bairro mais simples, digno, bonitinho, arrumadinho, tudo certinho, bacana. Mas vai ser rebaixado de classe, sim. E isso é que vai acontecer com o Rafael. Sendo que os pais dele trabalharam duro para que ele continuasse morando naquele mesmo lugar e tudo mais. Só que não. Rafael não vai poder ficar lá. Ele vai ter que sair, vai ter que ir embora. E mais uma vez eu te digo, esse é um ato de horror. Que triste isso, porque existe uma forma de impedir que essa família não passe por esse inventário. Mas essa família de Júlio, Rosana e Rafael, porque o Júlio e a Rosana não estão mais aqui, se eu tivesse conhecido o Júlio e a Rosana antes, eu conseguiria evitar. Eu conseguiria fazer com que Rafael não precisasse fazer inventário. Mas eu só consigo fazer isso com o Júlio e a Rosana em vida. E agora não dá mais. E para você entender melhor ainda isso que eu estou falando, vamos ao cálculo na planilha que está disponível para vocês. Quanto custa o inventário? O inventário leva em torno de 20% do patrimônio da família. Isso se a família tiver o dinheiro em mãos para pagar os impostos. Então, pensa o seguinte, fecha os seus olhos e pensa no valor de mercado dos seus bens. Faz esse exercício aqui comigo. Soma tudo. Ah, mas eu tenho só um bem. Não importa, eu tenho vários, não importa. Pegue o valor todo do seu patrimônio que você tem, valor de mercado, e tira aí 20% do valor do seu patrimônio. Seu filho vai ter que pagar para nada, só para passar dos bens para o nome dele, que já são dele. Ah, mas eu tenho um dinheiro guardado, ótimo. Só vai pagar os 20% de inventário, mas não esqueça que o dinheiro está na conta corrente ou aplicação em seu nome, certo? Está no seu nome, certo? Quando você morrer, esse dinheiro vai para o inventário e o seu filho paga imposto de ITCMD sobre o dinheiro também. E o seu filho tem que tirar do bolso dele, do que ele tiver, para poder pagar o inventário. E se ele não tiver, a coisa fica bem pior, porque o custo pode chegar até, que nós fizemos o cálculo aqui, 40% do valor total do seu patrimônio. Sem falar aqui em gastos com documentação, que não estão em nome do falecido, muitas vezes. E é por isso que a gente diz que o inventário dilapida o patrimônio da família. Só que não precisa ser assim, porque existe um caminho lícito para evitar que o inventário aconteça.
Esse caminho pode evitar que a família brasileira tenha essa dilapidação em seu patrimônio. Como eu disse, existe uma solução lícita para que o inventário e todas as dores que ele causa, todos esses custos, toda essa diminuição patrimonial não aconteça. Mas essa solução, infelizmente, você e a maioria das famílias brasileiras ainda não conhecem. Mas agora vocês que estão aqui vão conhecer, porque eu estou aqui para isso, para entregar a informação a vocês. Acenda a luz, aí a sua mente vira essa chave. Existe sim um caminho possível que vai evitar que a família brasileira tenha essa redução dos seus bens em seu patrimônio. E depois de falarmos do quanto custa e quem é que tanto ganha com o inventário, vamos falar também sobre quais os caminhos que geralmente vêm sendo adotados por uma minoria de pessoas, mas que muitas vezes só pioram as coisas, porque não evitam o inventário, e são caminhos que já ultrapassados e que não resolvem. Antes disso, eu quero pedir para vocês, olha aqui embaixo no vídeo, tem um joinha, dê o seu like aqui, que assim que você diz ao YouTube o like, esse vídeo aqui é bom e essas informações estão sendo úteis a você. Eu agradeço pra caramba. E quais são esses caminhos que atualmente o povo, muitas vezes, sem nenhuma orientação, tem buscado? O testamento. No direito brasileiro é algo que já está extremamente ultrapassado e é muito burocrático, pois ele exige que você faça um processo judicial. Tem que ter o registro de abertura e cumprimento de testamento. E ainda, o juiz tem que homologar as disposições testamentárias para colocar dentro do inventário judicial ou extrajudicial em cartório. E ainda, o Ministério Público também participa, ficando mais demorado. E, além disso, o testamento pode ser contestado por qualquer pessoa que se sinta prejudicada. A doação de bens em vida também é muito cara, é o mesmo preço do inventário. E mais, o patriarca não pode voltar atrás, não pode desistir. Já aconteceu no meu escritório de uma família querer vender um dos bens doados devido à proposta ser irrecusável para a família toda. E não poder vender, porque um dos filhos estava se divorciando e a ex-esposa não topava assinar. Olha isso. Ele perdeu uma oportunidade de negócio maravilhosa. Então, doação de bens em vida, além de não resolver, pode até atrapalhar bastante. Ou ainda buscam a pior das opções, que é o seguro de vida. Se você faz seguro de vida para o seu filho, tudo bem. Mas é para ele se beneficiar desse dinheiro, certo? Então, não faz o menor sentido você pagar um seguro a sua vida toda para beneficiar pessoas estranhas à sua família, que são Estado, advogado, cartório, governo, não faz o menor sentido. Isso é uma piada. Então, são esses os comportamentos das pessoas que não têm orientação nenhuma sobre a realidade de um inventário, nem do quanto o inventário destrói o patrimônio da família. E tampouco sabem da existência legal de um sistema que evita tudo isso. E agora é uma pergunta que eu não quero calar. O que fazem os bilionários para evitar o inventário? Vocês já ouviram falar, por exemplo, da morte do Roberto Marinho? Creio que sim. E vocês já ouviram falar do inventário dele? Vocês já ouviram falar dos bilhões que foram pagos para o Estado do Rio de Janeiro por conta do inventário dele? Responda aqui no chat para mim, sim ou não? Porque simplesmente não teve inventário? E assim ocorreu com muitos outros bilionários e famosos que já faleceram e ninguém ouviu falar do inventário dessas famílias. Agora eu creio que vocês tenham ouvido falar do inventário do Gugu, certo? Deixa eu até aqui ver aqui se eu tenho aqui o slide aqui, vamos ver. Aqui. Mas por que vocês ouviram falar do inventário do Gugu? Porque o Gugu fez um testamento que está sendo contestado. Pois o testamento pode ser contestado por qualquer pessoa que entenda ter direito sobre a herança. Imagina quanto tempo pode levar isso. Aqui eu tenho um outro slide. Aqui, então, aqui, ó, Aguinaldo Timóteo.
Está uma confusão judicial, por quê? Porque é um inventário, tem muitas discussões, né? E sobre a fortuna do Roberto Marinho, vocês ouviram falar alguma coisa sobre ele? De forma alguma. E o que ele fez? Ele fez um planejamento patrimonial da família, né? E com o falecimento dele, disparou o gatilho do sistema e os herdeiros já assumiram o controle de tudo, cada um com seu montante. E isso sem precisar pagar um centavo a ninguém e sem precisar autorização de ninguém e com certeza mantiveram o valor total do patrimônio deixado. Ah, Márcia, mas isso só para as pessoas ricas que conseguem isso? Não, 1000 vezes não. É o que eu estou aqui para te falar. Hoje todos podem ter acesso a esse sistema. Você que está aqui me assistindo também pode e deve adotar esse procedimento. Isso, se você prestar atenção e captar todas as informações que eu vou te passar aqui agora e tomar providências. Nem você e nem seus filhos precisarão passar pelo inventário. Então, qual é essa excelente notícia? É boa notícia? É que tem como evitar o inventário. Vamos clicar de novo. E aí, como é que a gente faz? Como se faz isso? Vamos ver aqui. Como se faz isso? Como que a gente faz? Temos sim que construir uma mudança de pensamento. O mundo exige que você esteja preparado para mudar novo modo de pensar e fazer. Você me fala, Márcia, mudar é complicado. Eu te digo o seguinte, você tem que ter raízes. E raiz alimenta, não pode ser âncoras. E que mudança de pensamento é que você, gente, precisa construir? E entender o seguinte, vamos puxar aqui. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens em nome próprio. Se você não vive para sempre, você não tem que ter bens em seu nome, porque quando você falecer, você tiver bens no seu nome, você vai deixar esse problemão para os seus filhos. Vamos deixar menor aqui, vamos ver. Desculpa aí se eu estou um pouco devagar, tá? Vamos fazer um exercício comigo agora. Faz o seguinte, mentaliza comigo. Você consegue imaginar seus filhos, seu cônjuge, tá? Tendo que vender o que você deixou por metade do valor e ainda tendo que pagar todo esse povo por conta do seu inventário? E ainda consegue imaginar o seu filho ou a sua esposa ou o seu esposo, sim, seu cônjuge também, porque normalmente vai um e depois o outro vivendo nos próximos anos da vida deles desorientado pela dor da sua perda e ainda sofrendo toda essa confusão que o inventário causa. Diga para mim aqui no chat como foi a sua experiência aqui. É boa ou é ruim? Mas não precisa ser assim, tá? Você em vida pode evitar tudo isso, evitando o inventário. Quer saber como? E qual é o caminho? Como se faz isso e o que eu estou te mostrando? Eu vou te mostrar agora. Combinado? Como faz isso? Interessante, né? Por meio de uma empresa que não faz nada, o que é? É o planejamento patrimonial da família. E como funciona esse sistema? É um sistema formado sobre medida. Não existe dois iguais, é sempre sobre medida. É de acordo com o seu patrimônio, com a vivência da sua família, de acordo com a sua realidade. Por isso, ele é sobre medida. Na grande maioria dos casos, o sistema pode ser, inclusive, só uma pessoa jurídica, ou seja, só uma única empresa. É importante você entender que não é apenas a criação de uma empresa jurídica ou uma empresa que resolve o seu problema, ou melhor, o problema do seu filho, mas sim é a montagem do sistema que irá solucionar a todas as questões. E esse sistema que é o planejamento patrimonial, onde ao invés de você ser o dono do imóvel, a empresa cofre é que passa a ser a dona do imóvel. Esse imóvel passa para dentro do cofre. E você me pergunta,
E o que muda? Vamos ver aqui, o que muda? Então, aqui, ó, você está aqui, a mudança é que você é o dono do imóvel hoje, certo? Aqui, passa a ser dono da chave do cofre. É isso que é bacana. Por quê? Porque a gente consegue formar um sistema que funciona como um gatilho. E como que é esse gatilho? Vamos ver aqui. Você pega a chave do cofre e pode mandar e desmandar no que tiver dentro dele, certo? Aqui. Esse sistema funciona como um gatilho, onde você irá transferir o imóvel que está dentro da empresa, cofre, na forma de cotas para os filhos. Ver aqui. Essa transferência somente vai ser efetivada quando você morrer. Não é com você em vida. E isso é o que chamamos de gatilho. Porque no dia que você morrer, o gatilho dispara e não precisa de autorização do juiz, não precisa de ajuda de advogado, não precisa de autorização de cartório, não precisa de ninguém. É automático. Aqui, os seus filhos passam a ser os donos do cofre e das cotas dos bens destinados a cada um deles. Ou seja, no dia em que os pais falecerem, os filhos não irão precisar de inventário para ter a propriedade dos bens deixados pelos pais, pois com esse sistema, quando os pais falecem, os filhos de forma automática passam a ser os donos de tudo. É exatamente assim que isso funciona. Existem outras vantagens? Sim. Esse sistema ainda irá proporcionar uma grande economia tributária, depende dos seus estados. E isso, na pior hora da vida dos seus filhos, vejamos o quadro comparativo, tá? Eu vou passar aqui. Vamos ver a economia aqui. Lembrando do inventário que nós passamos, que chegamos a 269.600, certo? Aí nós vamos aqui puxar esse sistema para a parte tributária dele, tá? Então, a parte tributária dele, nós vamos verificar aqui que o ITCMD vai cair para 4%, porque o valor que ele foi avaliado é o valor que está dentro da empresa, que é o valor que está no imposto de renda, no valor da compra do imóvel e não do boom imobiliário. Então, ele vai ser feito essa soma de ITCMD que chegou a 4%, que ficou R$10.000. Aí o advogado, nós colocamos aqui, são exemplos apenas, R$25.000. Multa não teve, né? Cartório também não. Aí certidões sempre precisa ter algumas certidões, ok? Porque a gente está sempre puxando documentações atualizadas. Aqui nós temos também o registro de imóvel, vai ter o registro de imóvel, de qualquer forma vai passar do imóvel para a empresa, tá? Ganho de capital não tem, porque você não vai vender o imóvel, você não vai se desfazer, muito pelo contrário, você vai estar com o imóvel em seu nome, só que daí vai ser o nome da empresa, vai sair do seu nome e vir para o nome da empresa. Então, assim, aproximadamente, a gente passa aqui só uma simulação, que seria, a princípio, 38.500 tributário que você gastaria com esse sistema. Então, é assim, um sistema que ele, parte tributária, ele é muito bom também, tá? Então, a diferença financeira que a gente puxou aqui da parte de tributos, impostos e cartórios, deu 231 mil, deu uma economia de 86%. Então, você veja que realmente esse sistema, ele ajuda muito. E aqui, a perda patrimonial dele foi zero. Por que foi zero? Porque não teve, a gente não vendeu nada, ele continuou com os mesmos imóveis, não tem, né? E tem mais uma coisa importante, o sistema cabe no seu bolso. Por que ele cabe no seu bolso? Você pode fazer em etapa, você pode organizar o seu patrimônio, verificar, organizar documentação, que às vezes tem custos aqui e ali,
Depois que você organizar as documentações, você vai colocar, muitas vezes, na empresa, vai fazer doação de etapas, de partes. Então, você pode, esse sistema você pode deixar assim, bem tranquilo, que você consegue monitorar da forma com que você achar melhor e como você pode fazer o pagamento, certo? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Consegui? Tá. Uma das piores coisas para o seu filho será pagar o TCMD e fazer inventário. Quando você, pai, partir, você, mãe, a vida dele fica complicada, muitas vezes bastante dificuldade, essas perdas, mas não consegue aceitar, né, a perda, mas infelizmente é o que nós temos que passar, pois todos sabemos que estamos aqui, mas não podemos partir a qualquer momento. Nós podemos partir a qualquer momento, e quem fica nunca vai estar preparado o suficiente para essa perda, com certeza. A programação patrimonial ela é criada para que, em vida, você organize e proteja os seus bens e a sua família, e garantir que, como você quer, você pode fazer do jeito que você quer, ou seja, é feito tudo como você construiu, e não esperar que o Estado dizer para você, tem que ser assim. Ele não vai fazer com que o seu patrimônio, quando o Estado estiver, quando você não estiver mais aqui, o Estado pode fazer o que quiser com o seu patrimônio. E como se dará a construção desse sistema? Você vai criar um CNPJ, ou seja, uma pessoa jurídica que não precisa exercer atividade econômica, pois a atividade econômica é passível de risco por fatores inteiramente alheios à sua vontade, como crises políticas ou econômica, ou deslealdade de concorrência também acontece muito. Um momento de pandemia, como estamos vivendo, entre outros riscos. Então, a empresa ela constituída, ela não precisa ter atividade econômica, ela precisa apenas ser um objeto prevendo uma atividade econômica e o registro na junta comercial, com o objetivo de participar de outra sociedade. Logicamente, só uma sociedade que já existe poderá participar de outra. Isso tudo dentro das leis brasileiras, totalmente lícito. E por que se utilizar de uma empresa? Você vai se utilizar de uma empresa porque ela não falece. O CNPJ não tem vida. Essa empresa vai funcionar como um cofre onde vamos colocar todos os bens que você, pai, você, mãe, possui e querem deixar para os seus filhos. E esses bens vão se transformar em cotas dessa empresa. E vocês, pai, continuam no controle de tudo. E como, de que forma, isso tudo será descrito no contrato social da empresa. E após feito o contrato social, é feita a doação dessas cotas para os filhos, conforme a vontade do pai e de você, mãe. São adicionadas diversas cláusulas ao contrato social que irão permitir que o patriarca e a matriarca estejam sempre no comando. Por exemplo, os pais poderão vender os bens, penhorar, financiar, doar, sem a assinatura dos filhos sócios. Existe ainda a possibilidade de acordos consensuais entre os membros da família, bem interessantes. Por exemplo, naquele filho que trabalhou a vida toda ajudando os pais na construção e crescimento do patrimônio da família, poderá ele receber uma parcela maior? Sim, claro. Ou ainda com o falecimento dos pais, esse filho que já entende do negócio, continuar trabalhando no negócio, gerenciando e administrando tudo e entregar aos irmãos parcela dos lucros mensalmente ou semestralmente, sem que a família precise desfazer de tudo por conta de um inventário ou uma partilha. Enfim, essas são pequenas amostras de que pode ser feito em uma programação patrimonial e manter a harmonia tanto dos negócios quanto das relações entre os membros da família. Isso se dá porque o sistema permite que os pais, ainda em vida, dialoguem e ajustem com os filhos, sem interferência do cônjuge, amigo, advogado ou outras pessoas que, na hora da perda de um ente querido, ao invés de ajudar, pode até atrapalhar. Vocês podem falar, Márcia, eu quero fazer, mas não conheço ninguém que já fez esse planejamento patrimonial. Preciso de prova que vai dar certo. E a resposta para isso é bem simples.
Quais as famílias que mais teriam a perder com o inventário no Brasil? Quem são as famílias que mais perderiam dinheiro com o inventário no Brasil? São as famílias dos bilionários. E é por isso que todos eles fazem a programação patrimonial em vida. Sabe esse sujeito aqui? Norberto Odebrecht. Ele foi fundador da construtora Norberto Odebrecht. Ele faleceu deixando uma fortuna. Aqui, ó, 14 bilhões. Se tivesse um inventário, ele teria que pagar para o estado dele 1 bilhão e 120 milhões. Olha quanto o estado da Bahia teria ganhado se tivesse um inventário. Só que isso não aconteceu. Assim como não aconteceu o inventário aqui, ó, de Antônio Hermínio de Moraes, fundador do grupo Vorantins, que deixou 15 bilhões e meio. Se tivesse inventário, aqui, ó, colocando para você fazer uma conta, teria que, para pagar para o estado dele, 1 bilhão 240 milhões. Olha só. E tem mais uma pessoa aqui, mas eu vou colocar algumas pessoas, mas aí depois vocês podem estar pesquisando e verificando. Roberto Marinho, do grupo da Globo, que quando faleceu deixou, deixa eu ver aqui, 30 bilhões de reais. Se houvesse o inventário do Roberto Marinho, o Rio de Janeiro receberia só de imposto aqui, ó, 2 bilhões e 400 milhões. Alguém já ouviu falar do inventário do Roberto Marinho? E igual a eles, tem muitos outros pelo mundo afora. Isso prova que o sistema dá certo. E sabem também o que é muito legal nesse sistema? É a possibilidade de você fazer as claras. Aliás, só vale se for assim. Tem que ser feito as claras. Como assim, Márcia? As claras significa que não é feito escondido. Tudo isso é feito com o governo, o Estado, tendo ciência. Então, meu amigo, minha amiga, a partir de hoje, uma nova história passa a ser escrita em sua vida e de sua família. Estou aqui para ajudar a família brasileira a não passar pelo inventário. E o nosso interesse aqui é trabalhar com dignidade, trabalhar com dignidade me rende os melhores frutos que eu preciso na vida. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para a gente ficar mais tranquilo. E nesse momento eu começo a ter a sensação já prazerosa, uma sensação de dever cumprido, porque eu já te expliquei tudo. Por quê? Porque deve adotar um sistema desse, como esse sistema funciona. Eu te dei provas de que esse sistema funciona. Eu te disse que esse sistema se chama programação patrimonial, muitos chamam de holding familiar. Então, pessoal, estou aqui nessa palestra para te trazer informações. A informação liberta o país, está claro? Como eu disse, já começo a entrar numa fase de sensação de dever cumprido, e a partir desse momento vamos fazer o seguinte: se eu classificar todos vocês aqui, que estão aqui me assistindo agora, e dividir em 3 grupos de pessoas, me digam em qual desses grupos você se encaixaria. Vamos lá? Vamos lá no primeiro grupo, são as pessoas que não têm informação sobre o inventário. As pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de assistir a minha palestra, que não estão aqui, peço que compartilhe essa palestra com um amigo, para ele saber como funciona a programação patrimonial. Talvez ele esteja precisando saber esse momento e você vai ajudar quem precisa. Isso é um ato de amor. Essa palestra, eu creio que ela vai ficar umas 10 horas no ar ainda, mais ou menos, tá? E aí o segundo grupo, vamos lá, procrastinador. O cotidiano, o trabalho, o desgaste, o cansaço, eu começo a adiar as coisas, deixo para depois. Os americanos usam chamar de procrastinar. É aquela pessoa que entrega o imposto de renda faltando 15 minutos para a receita fechar. Fechar o site, tá? Ou aquela pessoa que deixa para pagar o boleto faltando 5 minutos para o banco fechar, ou faltando pouco para o sistema bancário encerrar.
O procrastinador, ele vicia na adrenalina daquilo que é adiado. Mas eu te digo, existem condições para conseguir combater. Você precisa verificar quais são os gatilhos que devem fazer o cérebro. O cérebro é uma máquina que pode ser programada, estabelecer metas, e quando atingir essas metas, você avalia o seu progresso para vencer a zona de conforto. Busque essa meta. A sua recompensa é a paz da sua família, do seu coração, é uma recompensa. Combinado? Então, não adie as mudanças, somos bons para estabelecer metas. E o terceiro grupo, vamos lá, são os resolvedores, esses são aqueles que estão aqui efetivamente vão sair daqui e vão correr atrás dessa solução para colocar essa solução à disposição dos seus filhos. Agora, veja bem, é importante entender como cada um desses grupos vai lidar com essas informações. O primeiro grupo, os sem informações, que está aqui perdido, ele não sabe desse sistema que eu estou apresentando. Então, ele vai buscar aquelas formas que já vimos antes, que não funcionam, que são testamento, a doação, seguro de vida. Levem essa informação a eles. Os procrastinadores, esses têm um problema na mão gigante, porque ele ainda não sabe algo que vocês vão descobrir aqui agora. Eles não sabem que o ITCMD, Imposto sobre a Herança, ele vai aumentar. Isso. Vou explicar um pouquinho porque pode ser que ele aumente aqui. Ó, pode ser não, ele vai aumentar na realidade, tá? No Brasil existe aqui uma regra na competência que diz que o Senado é quem fala qual é o máximo do imposto que pode ter no Brasil. Tá? Então, está aqui na lei, eu coloquei a Constituição aqui no artigo 155 da nossa Constituição, a Constituição está falando isso, tá? E o Senado tem lá uma resolução desde 1992, que fala, até hoje, que está em vigor, que fala no máximo dos impostos até 8%. Então, é bem antiga essa resolução que eles têm, e quase todos os estados já estão indo praticamente para 8%. E tanto que temos vários estados brasileiros que cobram, né, esse 8%, isso é porque eles já estão dentro do máximo permitido, correto? Então, atualmente, nós estamos aí, eu coloquei a resolução para vocês, 9.009 de 1992, tá? Vou puxar aqui. Nós temos uma outra proposta aqui da CONFAZ, né, que é o Conselho Nacional da Política Fazendária, onde se reúne todos os 27 secretários de Fazenda e mais o ministro da Economia. Eles fizeram uma proposta, tá, para mudar de 8% para 20%. E apresentaram essa proposta para o Senado. E aí, veja só uma coisa. Aqui. Temos, então, esse projeto da resolução do Senado e vamos verificar ele aqui, tá? Olha aqui. Quem o senador representa? Ele representa o seu estado, tá? Então, aqui, ó. Então, cada um desses senadores representa um estado de vocês. Então, para aprovar o projeto do Senado, você precisa que os 81 senadores, só precisa disso, tá? Que apenas 41 estejam presentes para aprovar e 21 deles votem a favor. 21 senadores para votar nessa resolução. O que você acha? Vai ser difícil ser aprovado ou vai ser fácil? Será muito fácil? Bom, o Brasil aqui, eles vão falar o seguinte desse argumento. Olha só. O Brasil é um dos países que menos tributa herança no mundo. Cara, vejamos aí. Eu não posso discordar. Tá? Vamos lá, França. França tem 60% de TCMD ela cobra, de imposto de herança. Japão, 55%. Alemanha, 50%. Suíça, 50%. Inglaterra, 40%. Estados Unidos, 40% se houver um inventário. Você já pensou?
O Chile aqui, que é nosso vizinho, 25%. E o Brasil, 8%. Se aumentar para 20%, ainda continua sendo um dos países que menos tributa esse imposto no mundo. E qual que é o argumento deles que eles vão dar? O imposto sobre herança do ITCMD é um tributo que penaliza só os mais ricos. Acabamos de ver que os mais ricos não pagam impostos sobre herança. Então, quando isso deve acontecer? Você ainda acha difícil aprovar essa proposta? Então, é complicado, né? Mas estamos aí aguardando as votações, aguardando decisões que a qualquer momento, no acordar, nós vamos dormir com uma decisão e no acordar estaremos com outra. E o terceiro grupo são os resolvedores. E para esse grupo é o que vai aí meu carinho mais especial, porque quando se trata dos nossos filhos, companheiros ou companheiras, a única coisa que importa na vida é não deixar um problema para eles. E isso que nos interessa, mas não faz o menor sentido você trabalhar a vida toda, muito mais do que você precisa, só para deixar um pouco para a sua família. Então, você tem que buscar esse sistema, porque esse sistema é um ato de amor, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o nome desse sistema aqui, ó. Holding familiar, que muitos chamam de holding familiar, por amor aos seus filhos, seu cônjuge. Aí você fala para mim, ah, legal, Márcio, obrigada, mas eu quero estar nesse grupo dos resolvedores, como é que eu faço, como é que é esse serviço? Olha, a finalidade daqui, minha, é informar. Eu tenho limitações éticas no Código de Ética e Disciplina da OAB. O que eu posso fazer é explicar como funciona esse sistema, esse serviço. O máximo que eu consigo fazer aqui é colocar um link para você entrar em contato comigo, tá bom? Mas para amanhã ou depois, você não sair procurando esses serviços no mercado e acabar caindo em uma furada, eu vou te explicar passo a passo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, a gente já está finalizando, tá? Senão fica muito cansativo. Primeiro passo, você vai passar por um negócio chamado sessão de viabilidade, porque não basta você chegar no escritório e falar, ah, eu quero uma hold. Não, não é assim que tem que fazer uma análise, tem que ser feita uma análise, tem que fazer um raio-x da sua situação patrimonial, da sua situação familiar, e não é só saber se vale a pena ou não fazer a holding, é para saber quais são os possíveis modelos aplicáveis, e esse passo é determinante para você. Fazer a viabilidade específica para a sua família é determinante. Talvez essa seja a coisa mais importante. E aí sim, você vai para o segundo passo, também muito importante, mas não tão importante quanto o primeiro, que é a construção de um croquis estrutural, onde você monta como vai ser os vários modelos possíveis que você diagnosticou primeiro. Então, que você não saia montando a holding. Primeiro, plota como vai ser a holding no papel, combinado? E por fim, você vai para a execução, que é o terceiro passo, mas a parte mais importante é o primeiro passo. E mais uma vez eu vou dizer para você aqui, meu objetivo aqui é informar, e eu reconheço que as pessoas querem saber um pouco mais sobre a sua realidade específica, mas não dá para fazer isso aqui. O que eu posso fazer é deixar aqui a descrição desse link, aqui embaixo, um link de um formulário, que é para quem quer participar de uma sessão de viabilidade comigo. Como funciona essa sessão de viabilidade? Vamos conversar, você poderá me contar o que você pretende e qual é a sua realidade. E tudo mais, enfim, será o momento para você me falar sobre você e a tua família, bem como tirar todas as dúvidas que você tiver sobre esse sistema. Esse é o primeiro passo. Então, pessoal, se tudo que eu falei aqui hoje, isso faz sentido para você, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai ter esse acesso ao formulário e ao final dele você poderá solicitar essa sessão de viabilidade comigo.
e porque eu acho que você devia aproveitar essa oportunidade para você entender o que você descobriu hoje aqui, trazer isso para a sua realidade, sem ficar se expondo, conhecer isso detalhadamente. Isso é importante para você. Isso é algo que sugeriria para as pessoas mais próximas, mais queridas minhas. Então, aproveite essa oportunidade aí. Então, se ter um planejamento patrimonial familiar para defender os seus interesses dos seus filhos é algo importante para você, fique à vontade. No que eu puder, eu vou te ajudar. Fica aqui o link abaixo e a descrição do vídeo para você. Se você me assistiu ainda não foi seu momento, sem problema. Talvez daqui a alguns meses eu realize outra. Agora, se você sentiu que é esse o seu momento, o que eu sugiro é que você clique aqui no link aqui embaixo e aproveite a oportunidade que está sendo colocada para você e solicite a sessão de viabilidade. Se ficou alguma pergunta sem responder, clica logo abaixo em mostrar mais. Vai daqui ter um linkzinho no meu site, que será um prazer responder para vocês, tá? Façam as perguntas, mandem e-mail para mim, eu vou estar respondendo, combinado?